Estamos em uma série de mensagens e neste domingo de ressurreição, domingo de Páscoa, nós vamos dar seguimento e obviamente que a mensagem de hoje, ela traz, sem dúvida, uma aplicação diante da Páscoa que celebramos hoje, obviamente. Mas você, se ainda não ouviu nenhuma das mensagens ou se perdeu alguma delas, hoje vamos compartilhar a sexta de 8. Estamos, na verdade, a 2 semanas da conclusão da nossa série, mas já falamos sobre o tema "Por que Deus demora tanto?", quando dá vontade de desistir, quando o impulso é forte demais, quando feridas do passado ainda doem, quando você se sente desvalorizado, e todas elas inspiradas na experiência de Jesus quando em sua humanidade aqui na terra. Eu já passei por isso, eu já estive lá, então tem sido tão inspirador receber as instruções da palavra de Deus sobre as nossas vidas em circunstâncias que o nosso mestre também vivenciou. Hoje não vai ser diferente. Quero falar sobre algo que nos atormenta. Nós queremos muitas vezes controlar tudo. E o tema desta manhã, deste domingo, deste final de semana é exatamente este: pare de tentar controlar tudo. Ore comigo mais uma vez e vamos meditar na palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Obrigado porque Jesus se entregou por nós e agora, amado Espírito Santo, com tua palavra aberta, com acesso às Escrituras, precisamos que o Senhor se revele a nós, trazendo sabedoria, discernimento, compreensão, iluminação daquilo que vamos estudar, para que nesta aplicabilidade prática promova mudanças em nossas vidas e assim possamos estar cada vez mais no centro da tua vontade. Oramos com fé, no nome forte e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos temos alguma área na vida que gostamos de controlar. Isso é fato. Alguns tentam controlar a agenda, outros o dinheiro, outros tentam inclusive controlar a opinião dos outros sobre ele. Outros tentam literalmente controlar pessoas. A maioria tem alguma área assim. E os mais controladores, na verdade, nunca admitem. Preferem usar outras palavras como: eu não sou controlador, eu sou apenas muito organizado. Ou então, não é controle, é que eu sou proativamente prestativo. Mas na verdade esta é uma questão que pega a todos nós. É do ser humano. Pode ser duro de ouvir, mas acontece que a sua necessidade de controle pode revelar, melhor dizendo, uma das suas maiores vulnerabilidades espirituais. E sabe por quê? Porque aquilo que você mais tenta controlar geralmente revela onde você menos confia em Deus. Eu vou repetir. Aquilo que você mais tenta controlar geralmente revela onde você menos confia em Deus. E quanto menos você confia em Deus numa área, mais tenta controlar esta área. Quanto mais tenta controlar, mais medo de perder o controle você tem. E quanto mais medo, menos confia. E este é o ciclo. Este é o ciclo. E como a gente tem falado nestas últimas semanas, vamos também olhar para uma passagem, para uma experiência na vida de Jesus, onde possamos absorver ensinamentos sobre exatamente isso. Por isso convido vocês a me acompanharem na leitura que vou fazer no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Estão comigo nessa manhã, amém? Aleluia. Preste atenção, por favor. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Eu poderia falar 1 hora só sobre essa parte que eu li só. Sobre quantas vezes as pessoas se achegam a nós e nos veem cabisbaixas, tristes, e às vezes somos julgados. Ah, você está triste porque não tem fé. Ah, você está triste porque não confia. Mas a tristeza é inerente, é um sentimento inerente ao ser humano. E Jesus estava triste. Mas tem algumas questões aqui que vamos analisar dentro deste contexto de tristeza do Senhor. Bem, o texto continua. O verso 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar: meu pai, se for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade, a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem? Vocês ainda estão descansando? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. A cena se segue após o tempo da mesa. Foi depois da mesa. Foi depois daquele momento que ele ansiava ter. Ele ansiava ter aquele momento porque sabia o que estava por vir. E aqui eu queria que você refletisse. Porque muitas vezes, em momentos assim, queremos nos isolar. Queremos ficar longe de tudo e de todos. Não é a solução. Jesus sabia o que estava por vir. Ansiou a comunhão, ansiou a mesa. E depois desse tempo de mesa, ele então precisava aguardar, mas não de qualquer forma. Coração angustiado, quem que dorme? Quem que dorme? Aqui a gente consegue perceber que os apóstolos, mesmo tendo ouvido as palavras, não conseguiram discernir o tempo. Não conseguiram discernir nem sequer o que de fato estava para acontecer. Ao ponto de que Pedro acreditava mesmo que jamais negaria o Senhor. Ao ponto de achar que com sua espada poderia defender o mestre. Então dormiam. Mas Jesus não. Porque ele sabia o que estava para acontecer. Mas eu queria te chamar a atenção para esse detalhe. Mesmo no Getsemane, ele não quis ficar sozinho. Não era uma lição apenas. Eu vou aproveitar o momento para dar mais uma última, mais um último network, mais uma masterclass para vocês aqui, tá bom? Não, ele dispensou os demais. Ele precisava da comunhão, ele precisava de pessoas queridas, familiares, no sentido de serem conhecidas, próximas. Ele pontua. Você, os demais podem ir. Não que não amasse os demais, mas enxergava maturidade e proximidade destes. E falava: orem comigo, estejam comigo. Ele vai por 1 hora. 1 hora está clamando. Por 1 hora está se derramando. Ele se levanta e vai fazer o quê? Você só precisa de Deus, não precisa da igreja. Você não precisa do corpo,
Então por que Jesus, depois de 1 hora de oração no Getsêmani, foi até os apóstolos? Foi até os 3? Se ele não precisa disso. E você percebe, é só fazer uma interpretação rasa do texto. Como ele fica quando os encontra dormindo? Surpreso. Porque qual era a expectativa humana de Jesus? Encontrá-los partilhando do mesmo sofrimento. É isso que esperamos de pessoas que nos amam e que amamos. Estar num ambiente onde apenas curtimos os bons momentos, isso não é amizade, isso não é irmandade, isso não é intimidade. Partilhar dos momentos de ansiedade é diferente. Vocês estão dormindo. Jesus não foi até eles porque o Espírito Santo falou: está faltando oração, a quantidade de oração está chegando, estão dormindo. Não. Foi ter com eles. Eu orei, eu me derramo, mas eu preciso de um olhar, eu preciso também de um abraço, vê-los lutando a mesma luta que eu estou lutando, vendo vocês, se importando. Isso também é um alento, é um conforto, é um consolo. Mas os encontrei dormindo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O chamado de Jesus é: vocês precisam aprender a orar. Não, o chamado de Jesus foi: orem comigo. O foco era Ele, o sofrimento dele, a angústia dele. Mas pessoas controladoras não, se isolam, sabem tudo, têm resposta para tudo. Se alguma coisa acontece sem a opinião dela, é o caos, é o inferno. Me impressiona o fato de Jesus, ele pedir: Pai, na minha humanidade eu não quero passar por isso. Na minha humanidade eu não quero ter esse tempo de ruptura da comunhão plena contigo. Na minha humanidade eu não quero sofrer dor. Eu não quero... O ser humano não foi criado por Deus para morrer. A morte é uma consequência. E a consequência do pecado. E Jesus não tinha pecado. Mas se fez pecado. Não tinha doença, mas se fez doente. Agradou ao Pai moê-lo, diziam os profetas. Então Jesus, ele volta para a oração pela segunda vez. E você acabou de ler comigo, quando ele retorna depois de um tempo de oração, ele retorna e os encontra o quê? Dormindo. E ele fala alguma coisa? Ele retorna a orar. Então perceba que ele vai até eles, porque precisava do contato, da presença, do olhar. Mas ele entende, e ele pela terceira vez, e a Bíblia diz que ele orou as mesmas palavras. Por quê? Porque é o que estava angustiando o seu coração. Então ele derramou-se novamente, e depois ele acorda. Na terceira vez, eles ainda estavam dormindo. O próprio texto diz: olhos cansados, pesados e tal. E aí Jesus diz: é chegada a hora, é chegado o momento. Mas a expressão, a minha alma está profundamente triste, ao ponto de morrer, eu não encontro outra expressão mais intensa para conseguir descrever angústia. Ele era o Filho de Deus, mas em sua humanidade sentiu dor física, necessidades físicas, necessidades emocionais, que é o que eu estou tentando compartilhar com vocês. O resumo da oração de Jesus é: Pai, se tiver outro caminho, se tiver alguma outra forma, minha alma está a ponto de morte por conta da angústia, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Tua vontade. Jesus, ele escolhe a rendição
ao invés do controle. A vida era dele. A vida era dele. Mas ele escolheu a rendição. Não quero morrer, não, se possível, mas seja feita a tua rendição. Eu estou entregando o controle da minha vida nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Apenas duas coisas quero pontuar contigo nessa manhã. E eu quero abençoá-los para uma semana poderosa e um domingo de Páscoa de comunhão plena com os seus queridos. E a primeira que eu quero é sobre a necessidade, essa necessidade de controle, essa necessidade de querer controlar tudo. Na verdade, traz a revelação de onde de fato está o seu coração. A nossa cultura ensina, assuma o controle, faça acontecer, controle seu destino. Mas com Jesus aprendemos diferente. Aprendemos a entregar o controle àquele que pode todas as coisas. E 3 perguntas surgem que nos auxiliam neste momento. Quando você está tentando assumir este controle absoluto, deveria pensar e refletir sobre estas 3 perguntas que entrego a você. A primeira delas: isso realmente merece a minha preocupação? Tem coisas que tentamos controlar que não tem importância real, família. Está sugando a tua força, está sugando a tua energia. Algum tipo de preocupação sua aqui vai alterar em alguma coisa a guerra no Irã, Israel. Sofremos as consequências das ações deles. Mas em termos de autoridade na terra, você tem alguma influência? Então está preocupado por quê? Coloca isso diante do altar. Lutamos com as armas espirituais. Vamos orar. Mas quem ora, ora confiando que já aconteceu. Isso é fé. O problema é que você ora, mas continua preocupado. Você ora e sai do momento de oração. Quando Jesus termina o tempo de oração, ele está ali. Orou 1, 2, 3. Aí na terceira ele acorda os discípulos e fala: eu não sei o que eu faço. Eu estou aqui orando. Vai acontecer, está chegando. Foi assim? Ele falou: não, levanta, que o momento chegou. Eu estou pronto. Quem tem essa mania de controlar tudo, mesmo depois da oração, parece que piora. Porque muitas vezes, num tempo de oração, Deus faz questão de te responder o silêncio. É tão bom. Só que não, né? Para o controlador, isso é o caos. E às vezes, depois de um tempo de oração, ao invés de descanso, na verdade, ansiedade. Então, teu coração está sendo revelado. Está confiando em quem? Está orando por quê? Está orando para quem? Não, para Deus. Não, parece que você está orando para você mesmo. Tem gente que está orando para o espelho. Porque do jeito que você começou, ao invés de melhorar, parece que piorou. Mas quando eu oro ao Senhor, confio nele, eu entrego o controle a Ele. Eu aprendi algo muito importante durante o meu ministério pastoral. Durante muitos anos eu sofria demais, porque depois de um dia de atendimentos, ouvindo todos os tipos de problemas dos irmãos, membros da igreja, de relacionamento familiar, conjugal, filhos, espiritual, possessões, problemas no trabalho, empresa. Aí eu ouvia tudo aquilo, eu chegava em casa destruído, porque eu carregava comigo aquela dor. E todo momento de aconselhamento, você entrega à pessoa opções. Você entrega e compartilha com a pessoa conselhos não seus, mas da palavra, da sabedoria divina. Mas como eu disse, inclusive durante os momentos de apelo no alto de Páscoa, eu tenho um limite, e o meu limite é esse. É apresentar a você as escolhas que a palavra te dá. O que você vai escolher é um problema seu. Mas eu demorei a entender isso.
E muitas vezes eu sofria por conta das escolhas erradas que as pessoas faziam. Muito. Inclusive as acusações do inimigo. Momentos depois, que falei, meu Deus, um milagre vai acontecer, sabe? Esse casamento vai ser restaurado. Uma semana depois a gente está divorciando. Ficava mal. Sabe aquela tendência assim, que pastor que eu sou, que líder sou. Eu não tinha ânimo para subir num púlpito, como é que eu vou pregar essa semana? Eu fiz um casamento, não deu um ano, se separaram. Fiz o pré-nupcial, ensinei, falei. Até que eu comecei a entender que eu não tenho o controle de tudo. Nunca foi me dado sequer essa opção. Por isso que você há anos tem me ouvido falar de púlpito que eu pastoreio pessoas livres. Aqui nessa igreja, se porventura alguém aqui quer se levantar, fala assim, eu preciso fazer tal coisa, mas eu preciso perguntar para o meu pastor primeiro. Eu preciso perguntar para o meu líder de célula. Está repreendido, nessa igreja não é assim. Você é responsável pelos seus atos. Você pode buscar em nós, pastores, conselhos. Mas as decisões são tuas. Eu vou perguntar para o meu líder de célula se eu posso ou não posso entrar nesse negócio. Você está louco? Você já cortou o cordão umbilical quando nasceu. Que negócio é esse? Você tem os princípios da palavra. Tem alguma dúvida? Olha, existe algum problema espiritual? Alguma questão? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso. Então eu não posso fazer? Você pode fazer o que você quiser. A questão é se deve ou não deve. A escolha é tua. E a Bíblia não diz que se você fizer, Deus vai te odiar. Não, porque Ele já te ama. Isso é a ágape, é a escolha. Mas você não fica sem as consequências da sua escolha. É assim que funciona. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender que não deveria ter o controle. E é uma atividade, experiência e aprendizado constante. Porque temos essa tendência. Eu comecei a viver. Então, oro. E quando eu oro, a Bíblia fala, chora com os que choram. Então naquele momento eu choro, eu me derramo. Às vezes de madrugada perco o sono, às vezes eu perco. Às vezes me vêm pessoas, essa madrugada mesmo eu passei ela orando. E aí, parte dela, não toda. E me vem pessoas, e eu oro, e eu choro. Mas depois eu volto a dormir, igual os apóstolos. Porque entendi que o controle está nas mãos de Jesus. É descansar na soberania dele. Se possível, passa, mas seja feita a tua vontade. A segunda pergunta, essa questão está sob o meu controle? Está debaixo da minha decisão? Esse problema é um problema para eu resolver? Faz, irmão, aquilo que está na tua mão para fazer. O que é seu para fazer, faça. O que é da parte de Deus, espere que Ele faça, confie nele. Só que Ele também não vem fazer o que é tarefa tua fazer. Ele não vem chegar para você na hora do almoço e deixa esse doce aí. Ele não vem fazer. Tu vai comer, se você quiser. Precisamos compreender porque a Bíblia fala que Deus reduziu a vida do ser humano a 120 anos. Sabia disso? 120 é um número. Eu não sei o dia da minha partida, você também não sabe a sua, nem você. Mas ele fala que reduziu a vida do homem a essa expectativa de 120. Ou seja, se houver cuidado. E não é só com o que come, não é só com atividade. Tem a ver com o controle. Porque pior que uma vida ociosa sem atividade física é uma vida estressada por não saber quem de fato deve controlá-la. Mata mais a ansiedade do que a falta de exercício. Eu não estou falando uma em detrimento da outra. Deveriam fazer as duas, como Jesus falou para os fariseus com relação ao dízimo.
fazer atividade física e saber também deixar tudo nas mãos dele e fazer a sua parte. Viver demais para quê também? Para que viver tudo isso? Essa vida é uma desgraceira. É que você também perdeu o sabor da vida. Você perdeu o brilho nos olhos da vida, porque esse brilho é Jesus quem dá. Eu tinha esse brilho nos olhos, mas agora com 70, 80 anos eu perdi. Já não dá para fazer mais o que eu queria. Pois é, então, está revelando teu coração de novo. Porque para cada fase há algo que Deus libera. Se você perdeu o brilho aos 50, errou. Perdeu aos 70, errou. Perdeu aos 80, errou de novo. Para cada nova fase há um start para aquela fase. Porque se Deus resumiu para 120, reduziu para 120, então ele significa que até 120 tem propósito para você viver. Do contrário, ele te levava depois dos 30 mesmo. Ou você tem vocação para virar peso de papel em cima de mesa. E aí a religiosidade não faz você entender que às vezes o que ele quer que você faça é usufruir do que ele te deu, a vida. Está me vindo ao coração, Eliezer, aquele bate-papo que a gente teve quando você me procurou. Em fevereiro, quando eu cheguei de férias. Ele chegou para mim, Eliezer, pastor Eliezer, é um pai que Deus deu para nós nessa casa. Compartilhava isso com alguns da minha equipe essa semana. Um pai. Foi um avô para as minhas netas quando o meu pai não estava aqui em Araçatuba. Eliezer foi para mim como esses apóstolos assim pertinho de Jesus em momentos de crise, só para poder olhar e saber que estava lá. Aliás, ele é bem parecido com Pedro. Eu chego de férias, Deus já tinha falado comigo nas férias e falou com ele. Falou assim, olha, ele era o gestor de toda a parte financeira da igreja. Desde quando Deus me trouxe para... Foi a partir de 2009, né, companheiro? E ficou muitos anos. E aí ele falou, olha, eu senti no coração, meu tempo à frente. Eu falei, amém. Chamei o Fabrício também para aquele bate-papo. Choramos juntos, agradecemos a Deus. Aí talvez alguém fale assim, tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo, até começar um novo tempo. E eu liberei uma palavra para ele. Assim, você tem um tempo incrível agora, com a tua esposa. Curtir os netos. Eu falei para ele, você continua sendo uma referência. Estar aqui em cima, olhar para a minha direita e vê-lo aí, até hoje, para mim, é um ponto de equilíbrio, de força. Mas eu falei para ele, vai viver. Falei, vai viajar. Falei ou não falei? E quando eu olho para os stories dele viajando com a Gi, muitas vezes eu me emociono. Porque Deus é assim. E de repente tem netos novos chegando. Para cada nova fase, quando você entende que você não precisa estar e não deve estar no controle de tudo, uma fase, um ciclo se fecha, mas outro se abre. E nesse novo ciclo, uma nova expectativa do que viver, do que fazer, e de novo seus olhos começam a brilhar. Todos nós temos pessoas de perto e de longe, que talvez por escolhas erradas se distanciam, o nosso coração fica dolorido,
Mas de novo, você tem o Getsemane. E o Getsemane dura 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depois disso, volte para o que te motiva. É o teu propósito. É ser o melhor marido que você puder, o melhor avô que você puder, o melhor pastor que você puder, o melhor. Porque para isso você foi chamado. Se for necessário, vá chorar no teu Getsemane. E vou te dar um conselho. Não saia de lá até os teus olhos voltarem a brilhar. Nem que seja para se levantar e dizer: gente, está chegando uma bucha aí, mas eu estou pronto. Porque a bucha vai durar um momento. Depois vem o tempo onde Deus te glorifica, te exalta, te promove. Por isso que eu quero concluir nessa manhã contigo, falando sobre este chamado de Jesus à redenção. O chamado de Jesus a mim e a você à redenção. Ele se rendeu, mas é um chamado a nós também. Então, no verso 47 de Mateus 26, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo? Me impressiona, cara. Porque não há hipocrisia em Jesus. Eu tenho essa capacidade de chegar para um traidor e falar: ei, amigão, mas lá no meu coração eu estou com raiva. No meu coração eu sinto desprezo. Na verdade, esse amigo, quando sai da minha boca, sai com hipocrisia. Você consegue ver isso em Jesus? Mas ele chega para o Judas e diz: amigo, só quem se rende, irmão, consegue. Se rende a quem? Ao Pai. Se rende a quem? Ao propósito. Se rende a quem? A tua vontade, não a minha. Jesus não conseguia ter raiva de Judas. Ele podia se entristecer por causa do destino de Judas. Ele deixa isso claro depois na oração intercessória dele em João 17. Cuidei de todos que o Senhor me deu. Só se perdeu o filho da perdição. Mas a gente olha o coração de Cristo quando eu até falava na ceia: Pedro, orei por vocês. O diabo veio para peneirar. Amigo, o que você traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendeu a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote. Decepando-lhe a orelha, disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? De novo, olha isso. Quando ele diz: eu não poderia pedir a meu Pai, Jesus está dizendo: se eu pedir,
Ele vai mandar, mesmo que a vontade dele seja outra, porque ele vai respeitar a minha vontade. Mas eu me rendi e escolhi não pedir. Eu escolhi a dele. E aí vem a fé. Parece que eu estou vendo uma interrogaçãozinha. Deixa eu explicar melhor isso. Nós estamos falando da humanidade de Jesus, tá bom? Correto? Estamos falando da humanidade dele. Ele era 100% Deus, 100% homem. Quando enxergamos essa ansiedade no Getsemane, sua humanidade. Quando ele diz, eu poderia pedir, e ele está afirmando, meu pai mandaria. Se eu pedir, meu pai manda. Mesmo sendo o direcionamento do meu pai, que eu morra, para dar vida a vocês, mas se eu pedir, ele vai mandar. Jesus está dizendo, mas eu optei pela rendição. Vai ser feita a vontade dele, não a minha. Então, Pedro, eu não preciso da tua espada. Eu não preciso da tua espada. Tem gente sofrendo porque está lutando luta que não é dele. Teu primeiro ministério é a tua casa. Teu primeiro ministério é a tua família. É o primeiro, é o primeiro. Depois, vem os demais. Todos os demais vão fluir a partir do sucesso da primeira. Quanto mais você e eu entendermos a importância desta rendição a Deus, aos propósitos de Deus, aos desejos do Pai, mais seu coração fica maleável e você vai se encaixando neste propósito. E aí, irmão, é bênção. É vitória. O que eu estou pregando hoje nada tem a ver com personalidade. Eu tenho uma personalidade forte. Estamos falando de um problema do coração do homem que quer viver no controle, numa independência. Você não foi criado por Deus para viver sozinho, para viver isolado. A igreja, ela não é uma ideia, uma ideologia de homens. Isso deixou muito claro desde o início. Jesus trabalhando com seus discípulos, apóstolos, e quando ela se forma, quando ela cresce, e o Espírito Santo dirigindo. Ela não é perfeita porque é constituída por pessoas imperfeitas. Que quanto mais se rendem, mais permitem o governo do Espírito Santo, menos erram. Essa é a verdade, mas perfeita não tem e não existe. E quanto mais conseguimos viver nesta rendição, mais o propósito alcançamos. Impossível viver isso com o Pai e não ser galardoado, presenteado pelo próprio Pai. O viver igreja, o viver família, tem a ver com o ajuntar dos propósitos de cada um. O erro, muitas vezes, de líderes religiosos é querer convidar e chamar e motivar todo o povo só para um propósito. Mobilizar toda a força, toda a energia, todo o recurso só para uma atividade. Eu não vejo dessa forma. O que eu entendo quando eu olho para os evangelhos, quando eu assisto um alto de Páscoa, eu vejo Deus preocupado com cada um de uma forma individual. O que Ele tem para você? Quando eu estou aqui pregando tal palavra, eu não estou pensando se você vai ajudar no evangelismo lá fora. Eu estou pensando e preocupado se você vai viver a plenitude da tua vida com Deus. Se no teu casamento, se no teu trabalho, porque quando você entende isso,
de uma forma muito natural e gostosa. Eu quero que os demais também experimentem esta completude. Então, meu coração vai sendo revelado e ajustado. E eu cada dia mais vou me rendendo. Porque na minha rendição, eu encontro velocidade e assertividade no meu propósito. O brilho não se apartará dos meus olhos. Terão dias que a gente vai querer chorar. Tem o dia do prensar. Tem o dia do Getsemane. Mas tem o dia da mesa. Tem o dia do barco. Tem o dia dos milagres. A vida é tão surpreendente, desde que você seja dirigido pelo Espírito Santo. Neste domingo de Páscoa, escolha estar rendido. E viva cada dia, cada momento debaixo dessa direção do Senhor para você. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Se você está em família, segure na mão da esposa, do cônjuge, dos filhos. Vamos encerrar o nosso domingo de Páscoa, a nossa celebração de Páscoa, orando e sendo grato a Deus por todas estas coisas. Vem cá, amor, vem comigo, por favor. Eu oro para que volte a brilhar teus olhos, porque você começa a enxergar onde está e onde vai chegar. Amém? Teu domingo vai ser incrível. Em nome de Jesus. Pai, isso é Páscoa. Isso é entender que temos, por causa de Jesus, novamente lugar à mesa. É receber o brilho nos olhos novamente. Não importa a circunstância. Não importa o saldo bancário. Não importa que talvez não esteja do jeito como queríamos que estivesse. Mas aquilo que foge ao nosso controle, nos levantamos em gratidão porque foi entregue ao controle de Jesus. E por isso podemos avançar. Ajuda-nos a ver a cada fase da vida aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a celebrar cada detalhe. O olhar de uma criança, o sorriso de um neto, de uma neta, de um filho, de uma filha, do marido, da esposa. Ajuda-nos a enxergar no nosso tempo de oração o teu sorriso olhando para nós. Isso é Páscoa. Fomos religados, fomos restaurados à mesa, a este lugar contigo. Pai, eu oro para que o Senhor conceda bálsamo àqueles que estão, quem sabe, passando por momentos de aflição, como Jesus no Getsemane estava. Seja hoje um dia onde o Senhor os visitará, trazendo alento, confiança, porque estão tomando a decisão agora de entregarem o controle nas mãos do Senhor. Porque estamos tomando a decisão agora de nos rendermos totalmente a Ti. Derrama bálsamo sobre essas vidas. Seja conosco. Dê ordens aos Teus anjos em favor da Tua igreja, dos meus irmãos aqui. Seja um almoço de comunhão, uma Páscoa abençoada, uma semana próspera e vitoriosa.
Eu assim os abençoo com todas as sortes de bênçãos que temos em Jesus, hoje e sempre seja assim. Amém e amém. Feliz Páscoa. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.